Enquanto você assiste esse episódio, existe um sistema sendo treinado para fazer uma parte específica do que você faz hoje. Ele não pede espaço, não disputa atenção, não anuncia chegada. Ele aprende em silêncio. E talvez isso te soe familiar, porque muitas mulheres também trabalham assim, fazendo, sustentando, resolvendo, sem anúncio, sem palco, sem pausa. Em 2026, a pergunta já não é se a inteligência artificial vai mudar o trabalho. Ela já mudou. A pergunta real é outra. Qual parte do seu trabalho vai perder o valor primeiro? E se você vai perceber isso antes que vire regra? Porque as grandes mudanças no trabalho raramente começam com demissões que saem no jornal. Elas começam com algo muito mais difícil de perceber. A mudança silenciosa do critério de valor. Você continua trabalhando, continua ocupada, continua entregando. Mas o que você entrega aos poucos deixa de ser o motivo pelo qual você é paga. Olá meninas, sejam muito bem-vindas ao Vozes que Empoderam. Eu sou a Carla Petrelli e a tese que vamos enfrentar hoje é dura, mas necessária. A inteligência artificial não vai tirar o seu emprego, vai tirar o seu lugar. E existe uma diferença brutal entre essas duas coisas. Para entender o futuro, a gente precisa olhar brevemente para o passado, porque essa não é a primeira vez que a tecnologia promete ajudar quem organiza o mundo. Nas décadas de 1950 e 1960, a palavra computador não definia uma máquina, definia uma profissão. E majoritariamente uma profissão feminina. Eram mulheres que calculavam trajetórias, organizavam dados balísticos e processavam informação bruta que permitia que os engenheiros, que normalmente eram homens, tomassem as decisões finais. O filme Estrelas Além do Tempo retrata muito bem isso. Quando a máquina da IBM chegou lá na NASA, ela não demitiu as mulheres imediatamente. Ela foi tirando a função delas, tirou o lugar delas na cadeia de valor. Quem percebeu isso rápido aprendeu a programar a máquina e se tornou o chefe da máquina. Agora, quem continuou apenas calculando à mão tornou-se obsoleto. Por muito tempo, a automação no mercado de trabalho significava máquinas substituindo o esforço físico. Braços mecânicos, força bruta, repetição na fábrica. Isso criou uma falsa sensação de segurança para quem trabalhava no escritório lidando com conhecimento. A gente achava que o trabalho intelectual estava protegido. Mas agora é diferente. A tecnologia ela entrou no escritório, entrou lá no texto que você escreve, na planilha que você confere, no relatório que você organiza para que alguém, num outro nível, decida. A grande transformação é sobre substituir o trabalho cognitivo padronizável. Aquele trabalho de meio de campo, sabe? De organização, de síntese, exatamente o tipo de trabalho onde a maioria da classe média corporativa construiu as suas carreiras. Segundo o relatório da Future of Jobs, do Fórum Econômico Mundial, nós estamos vivendo uma transformação estrutural. Até 2030, cerca de 22% dos empregos globais passarão por mudança significativa. Isso não é colapso, é deslocamento. O mesmo relatório aponta a criação de milhões de novas funções, ao mesmo tempo em que milhões de funções atuais devem ser substituídas. O saldo numérico pode até ser positivo, mas o que quase ninguém destaca é aonde essa troca acontece primeiro. Ela não começa lá no topo, na decisão estratégica complexa. E ela não começa lá no fim da cadeia, nos serviços manuais, aqueles que não são rotineiros. Ela começa no meio, nas tarefas que organizam, conectam e traduzem informação. No trabalho que garante que a decisão seja possível mesmo quando não seja você quem decide. Estudos do McKinsey Global Institute mostram que nas primeiras fases da adoção da IA, mais de 60% do impacto ocorre na redistribuição de tarefas, não na eliminação imediata dos cargos. Isso é crucial para a gente entender a nossa tese de hoje. Significa que o trabalho ele muda antes do emprego acabar. E quem não percebe essa mudança de tarefa, normalmente só percebe a mudança essa mudança de lugar quando ele já aconteceu. Em 2025, um estudo da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, mostrou que 1 em cada 4 empregos no mundo já apresenta algum nível de exposição à inteligência artificial generativa. A principal conclusão desse estudo não foi alarmista. Não foi assim, todo mundo vai perder o emprego, foi outra. O trabalho vai ser transformado.
Tarefas mudam, funções são redesenhadas e o valor se desloca. Agora pensa aqui comigo. Quais tarefas costumam ser transformadas primeiro? Aquelas que seguem padrão, que podem ser descritas, que podem ser ensinadas por exemplos. Relatórios, organização de dados, textos operacionais, consolidação de informação, rotinas administrativas. E aqui entra um outro recorte mais sensível. Dados da OIT e da OECD mostram que mulheres estão estatisticamente mais concentradas em ocupações com um alto volume de tarefas administrativas e de apoio, exatamente as mais reconfiguradas pela tecnologia atual. Isso não é coincidência, é estrutura. Não significa que as mulheres são menos capazes, significa que fomos socializadas e direcionadas para funções de suporte, funções cujo valor histórico sempre foi subestimado e que agora estão sendo as primeiras a serem automatizadas. Talvez você se reconheça nesse perfil. Você é aquela pessoa confiável da equipe, a pessoa que resolve, a pessoa que não deixa o prato cair, a pessoa que sabe onde está o arquivo de 3 anos atrás, mesmo antes do chefe terminar de pedir. Isso é competência real. Ninguém discute a sua utilidade, mas existe um risco silencioso que raramente discutimos em treinamentos de carreira: o risco da invisibilidade operacional. Quando você resolve tudo em silêncio, o sistema aprende que não precisa mudar. Quando você organiza o caos dos bastidores para que a reunião seja perfeita, o mercado não vê o seu esforço. Ele vê apenas que a reunião aconteceu. Você não some porque é incompetente. Você some porque funciona bem demais. Você se torna infraestrutura. E infraestrutura a gente só nota quando ela falha. Aqui, ninguém elogia a eletricidade quando a luz está acesa, mas todos reclamam quando ela apaga. Muitas mulheres tornam-se a eletricidade dos seus departamentos, essenciais, mas invisíveis. E é exatamente aqui que a inteligência artificial deixa de ser uma ferramenta e vira a sua concorrente direta. Pense no que a IA faz melhor hoje. Ela organiza, ela resume, ela padroniza, ela encontra o erro na planilha em milissegundos. Ela escreve um e-mail polido e diplomático para o cliente difícil. Ela faz em segundos o trabalho de sustentação, que consome 80% da semana da maioria das analistas, coordenadoras e gerentes operacionais. O perigo real não é a IA entrar na sala e te demitir. O perigo é você continuar gastando a sua energia cognitiva, a sua inteligência e o seu tempo tentando competir com a máquina naquilo que ela faz melhor. Se a sua identidade profissional está baseada em eu faço rápido, eu organizo bem e eu sou muito produtiva, você está numa corrida que não tem como vencer. A máquina não cansa, você cansa. A máquina não tem burnout, você tem. A máquina não pede licença maternidade, não adoece e não precisa de equilíbrio. Quem insiste em competir por volume de entrega vai perder. E aí fica a pergunta, né? O que sobra, né? Se a organização, a síntese e a produção material estão virando commodity, para onde vai o valor? O mercado não está deixando de pagar pelo trabalho, ele está mudando o que paga melhor. Menos execução invisível, mais decisão explícita. Menos do como fazer e mais do que fazer e por que fazer. Relatórios do Fórum Econômico Mundial mostram que a tomada de decisão, pensamento analítico e liderança estão entre as habilidades mais críticas para a próxima década. Repare no padrão, não é sobre saber usar a ferramenta tal, é sobre decidir melhor com ela. A inteligência artificial ela entrega material. Ela entrega texto, resumo, tabela, código, mas empresa nenhuma paga por material bruto. Empresa paga por resultado. E para transformar material em resultado, precisa de uma pessoa, de um ser humano que diga: isso importa, isso aqui não importa. Isso é um risco para nossa marca, isso é uma oportunidade de negócios. A IA não tem pele em jogo. Se o ChatGPT sugerir uma estratégia ruim e a empresa quebrar, o ChatGPT não perde nada, você perde. A responsabilidade é o único ativo que não pode ser automatizado. E aqui está o ponto de virada da nossa temporada. Muitas mulheres usam a IA para produzir mais, para entregar mais rápido, para continuar sendo a Mulher Maravilha, que dá conta de tudo. Poucas usam a IA para se livrar do operacional, para reivindicar o seu lugar à mesa de decisão.
A diferença entre a execução acelerada e o protagonismo estratégico não está na ferramenta, está no uso. Essa mudança de chave, ela dói, né? Porque nós fomos treinadas para sermos boas meninas, para entregar o dever de casa perfeito, para não opinar sem ter certeza absoluta, para sermos a mão direita de alguém. Mas agora, gente, a mão direita é um software. O mercado precisa do quê? De cabeças. E essa mudança, ela é silenciosa. Você não perde o emprego do dia para o outro, você perde a centralidade. Você deixa de ser chamada para algumas conversas estratégicas, porque está ocupada rodando aquele processo. Você deixa de estar em certos e-mails de decisão, porque é vista como alguém muito operacional. E quando percebe, outra pessoa está decidindo o futuro do departamento com base nos seus relatórios, que você organizou. Isso não acontece porque você falhou. Acontece porque o jogo mudou e ninguém te avisou. Por isso, esse primeiro episódio não é sobre medo, é sobre leitura do cenário. Quem entende cedo tem tempo de se reposicionar e quem entende tarde precisa correr. A pergunta aqui não é: a IA vai tirar o meu emprego? Não. A pergunta que vai guiar toda a nossa temporada é: em que lugar do processo estou hoje? E se esse lugar ainda será valorizado amanhã? Nessa temporada nós vamos desmontar episódio por episódio as armadilhas que mantêm mulheres competentes presas na execução invisível. Vamos falar sobre por que a comunicação não é só falar bem, é sustentar decisões. Vamos falar sobre por que liderança não é cargo, quem organiza o jogo. Vamos falar sobre como sair da sombra da colaboradora perfeita para assumir a postura de líder estratégica. E se você sente que o mercado está mudando, mas ainda ninguém coloca isso em palavras, você acabou de encontrar o seu lugar. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Entender o jogo é o primeiro passo para parar de apenas jogar e começar a ganhar. Não percam os próximos episódios do Vozes que Empoderam.